Você sabia que uma oportunidade pode mudar totalmente a sua vida? Hoje eu sou esteticista, sou maquiadora, também estudo psicologia, mas nem sempre foi assim. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Oi, meu nome é Stephanie. Hoje eu sou escrevo apenas desses serviços hoje na minha vida. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que envolve muito medo, muita insegurança, mas também muita superação. É uma trajetória aí que já dura uns 10 anos, mas que me trouxe até aqui, me trouxe muitas conquistas e eu resolvi compartilhar com vocês, para vocês se inspirarem de alguma forma, para você. Sei que muitas meninas vão se ver no meu relato e eu espero que vocês se motivem e entendam a viver o processo e a superar também ele. Bom, tudo começou quando eu tinha apenas ali meus 16 anos, estava ali estudando no ensino médio, um pouco perdida, né, do que vou fazer, do que não, mas eu sempre tive vontade de ter minha independência, de ter o meu dinheiro, de conquistar as minhas coisas. E aí já trabalhei em um mercadinho lá na frente da minha casa. Depois desse mercadinho eu tive a oportunidade de fazer um estágio em um órgão público ali em Brasília. E era um estágio assim que me trouxe novos horizontes, conheci pessoas, né? E foi muito legal. Só que eu era muito mal remunerada, gente. Eu ganhava apenas R$ 230. Tinha uma ajuda de custo ali para passagem. Mas eu sou moradora do entorno, né? Quem mora aqui na região sabe, né? Que a gente tem a região ali de Brasília e tem as cidades do Goiás aqui que ficam no entorno. Então, eu tinha que pagar passagem para ir. Então, desse dinheiro me sobrava muito pouco para sobreviver, para fazer qualquer coisa. Mas eu já ficava muito feliz, porque fui criada numa família com 4 irmãos, só meu pai trabalhava, então a gente vivia uma escassez muito grande. Então, aquilo ali para mim já era uau! Até que um dia tive uma oportunidade, a minha madrinha na época começou a trabalhar nessa área da estética e ela me convidou para ajudar ela. Ela precisava de um estagiário para ficar ali recepcionando as clientes, para receber ali os pagamentos e tudo. E ela me ofereceu, gente, na época R$ 400, que para mim foi o auge, porque se eu tava ganhando 230 para trabalhar longe, eu ia ganhar R$ 400 para trabalhar perto de casa, então foi tudo para mim. E aí eu resolvi sim aceitar. Nessa empresa que eu trabalhava, nesse órgão que eu trabalhava, tinha possibilidade sim de crescer ali, de conquistar um cargo, né, um terceirizado. Só que seria para ser CLT, trabalhar ali, ganhar o salário mínimo. Então eu optei por ir para trabalhar com minha madrinha mesmo. E não me arrependo, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Tive escolhas bem acertadas e essa foi uma delas. Então eu recebi essa proposta, que foi muito boa, só que tinha um problema, gente. Eu era uma adolescente super tímida, muito tímida mesmo, muito fechada, eu tinha dificuldade, às vezes eu passava até como mal educada, mas a verdade é que eu tinha medo, um receio ali de falar com as pessoas. Um simples bom dia já me dava ali um enjoo no estômago, me embrulhava o estômago, a mão suava, eu ficava na tremedeira. Então eu ficava muito nervosa de ter que falar com as pessoas. E o meu trabalho era justamente ter que falar com as pessoas. Então foi algo bem desafiador para mim, mas fomos encarar esse desafio. Isso foi uma das coisas mais importantes para mim, porque me desenvolveu muito. Eu ainda sou um pouco, mas eu perdi muito daquela timidez que eu tinha, muito fechada, eu tinha vergonha, medo de falar com as pessoas. Então eu fui obrigada ali a lidar com as pessoas e começar a falar. No começo foi muito difícil, né? Às vezes não conseguia falar e tudo, mas eu tive muito incentivo da parte da minha madrinha também, de não desista, vai dar certo, me dando uns toques ali, e o que me ajudou demais, e aí eu consegui vencer mais essa barreira, assim, da fala. Eu passei um bom tempo ali na recepção, e com o tempo a demanda da minha madrinha começou a crescer de sobrancelhas, e aí ela pensou, vou botar essa menina pra fazer sobrancelha. Na época a irmã dela também estava na recepção, né? Que eu estudava um período e aí a gente alternava. Enfim, aí a gente começou também a aprender a fazer sobrancelhas. Voltando pro vídeo, que eu tive que fazer um atendimento aqui de última hora, coisas da área da beleza.
O que eu tava falando aqui, veio o desafio de que aprender a fazer sobrancelha, que eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive nessa área. Porque sobrancelha é algo muito que exige muito que você seja muito detalhista, preciso. 1 centímetro, meio milímetro ali faz muita diferença. Às vezes um pelinho que você tira errado faz total diferença na autoestima daquela cliente. Então, eu tinha muita noção disso, sabia que a sobrancelha é a moldura do rosto, então faz total diferença. Então, eu me cobrava muito para entregar um bom resultado. Só que quando você está aprendendo algo, você nunca vai começar algo e ser bom de primeira. Então, foi muito desafiador para mim essa parte, porque eu sofri muito para aprender, porque eu ficava muito insegura, muito ansiosa. Então, às vezes eu sabia fazer, só que eu ficava assim, sem insegura mesmo. Eu ficava chamando toda hora a minha madrinha: dá uma olhadinha aqui, você acha que eu tiro esse pelo? E ela falava: olha, você tá certa, ó, tira esses pelos aqui. Aí eu tirava um e chamava ela. Então, isso fez eu demorar muito, tipo, demorava horas para fazer um design de sobrancelha. E aquilo me deixava muito frustrada. Às vezes eu ia embora pra casa, chorava na hora de dormir. E eu fiquei muito mal. Eu ficava, cara, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Eu ficava com esse pensamento. E muito insegura. Só que eu não desisti, né? Então fui persistindo, insistindo. E com o tempo, aquilo que parecia muito difícil foi se naturalizando e foi ficando mais fácil de ser executado. Mas assim, não foi simples, não foi do dia para a noite, levou um bom tempo para eu vencer minha insegurança, para eu conseguir me sentir segura para atender. Então foi desafiador pra caramba, mas me ensinou muito que nenhuma habilidade que a gente vai desenvolver, a gente vai ser boa de primeira, e a gente também não vai conseguir executar da melhor forma de primeira. A gente precisa de um tempo ali para desenvolver aquela habilidade. Mas se você souber a técnica, você vai conseguir. Então, hoje em dia mesmo eu atendo algumas alunas de cursos de design que elas se sentem muito inseguras na hora de iniciar. E eu sempre conto a minha história, porque parece já, quando você vê alguém que já faz um serviço, parece que ela já nasceu sabendo. Mas não é, foi um desafio ali para eu aprender, tive que persistir muito, chorei muito, insisti, mas no final deu certo. E aí, com o tempo, vencendo essa barreira de design de sobrancelha, conseguindo fazer um que me agradasse, aí eu me abri para novos serviços. Então, comecei a querer aprender sobre maquiagem, e aí depois de um tempo eu cheguei até a fazer o curso de cílios, mas também foi algo que eu não dei continuidade. Então, foquei muito na maquiagem, que foi algo que eu me apaixonei até hoje, assim, é a coisa que eu mais amo fazer. Em mim, foi algo que me ajudou muito. Eu tive um período da minha gestação que a minha terapia era me maquiar, e a autoestima da gente na gestação fica péssima, né? Então, eu usava muito da maquiagem para melhorar minha autoestima, para me sentir mais bonita. Então, foi uma ferramenta, assim, essencial. E eu amo maquiar a cliente, ela se olhar no espelho, se sentir maravilhosa, ver uma versão ainda melhor dela. Então, isso pra mim, maquiagem pra mim é o meu queridinho dos serviços que eu faço. E muita gente começa, né, abrindo um negócio para si mesmo, fazendo algo para si, mas um dos caminhos também para quem quer trabalhar nessa área da estética é você trabalhar numa clínica. E assim, eu acho que tem várias coisas boas, né, desde que seja um ambiente saudável, um ambiente ali que te faça bem, porque você ter um contato ali com alguém mais experiente, com alguém que conhece mais da área que você, vai te trazer um conhecimento a mais da área. Vai também te dar aquele suporte, porque quando você inicia, você começar do zero, já ter que comprar móveis, ter que comprar os produtos, os insumos, às vezes não é viável. E quando você já tem uma clínica que oferece isso para você e você só precisa entrar com o seu trabalho, isso facilita muito, porque através disso você vai conquistando as clientes, vai pegando experiência. Então, trabalhar numa clínica é uma coisa boa, é um caminho muito viável também para quem quer começar nessa área e não vê possibilidade de iniciar sozinho. Então, é uma porta que se abre, e eu fui trabalhando aqui, eu aprendi várias coisas, vários serviços, várias técnicas diferentes, a gente troca experiências entre as profissionais, então isso é muito legal. Então, depois de um tempo já trabalhando,
nessa área, eu decidi fazer a minha graduação na área da estética. Eu ficava muito confusa se eu fazia ou não fazia, já tive outras oportunidades de iniciar. Só que depois que eu passei por um período de confusão assim na minha vida, eu queria ter um rumo. E aí eu escolhi fazer a faculdade de estética, consegui uma bolsa pelo ProUni, então não paguei nada. E aí o meu curso durou 2 anos e meio e foi muito bom para mim, porque abriu muito a minha mente, me trouxe novos conhecimentos, me aprofundou em conhecimentos que eu já tinha. Então o conhecimento, na verdade, ele é libertador. Ele abre portas, ele liberta a nossa mente. Então foi muito bom essa experiência para mim. Eu não me arrependo. Eu acho que para quem é dessa área e quer se aprofundar, por mais que você vá ver muitas coisas que você já saiba, é muito bom. E sem contar que traz uma autoridade, você ser uma pessoa graduada em estética e cosmética. E aí, ano passado, eu consegui me formar, né, em agosto. Vai fazer um ano do dia que eu tô gravando esse vídeo. Vai fazer um ano que eu me formei. E aí, após me formar, eu tava pensando em fazer uma pós-graduação. Só que eu tava um pouco insegura e tudo, se ia dar certo, se eu conseguir pagar. Mas aí, mais uma vez, veio uma oportunidade e eu resolvi abraçar. Tive o incentivo da minha chefe e tudo pra iniciar e eu falei, cara, eu vou encarar. E aí começamos, já tô quase finalizando a minha pós, gente. É um ano e meio, né? Já tem quase um ano se passou, então a gente já tá bem próximo do fim. E é aquela coisa que as pessoas falam, né? A sua eu daqui um ano vai agradecer por você ter começado hoje. Então, se hoje você tem um sonho ou vontade de fazer um curso, fazer uma pós, alguma coisa, comece. Porque a sua eu daqui um ano, ela vai ficar muito feliz por você ter começado. Hoje, graças a Deus, assim, eu vivo da minha profissão, pude realizar sonhos como ter a minha casa própria, no meu apartamento, fiz viagens maravilhosas, pude levar meu filho, eu tenho um filho, para conhecer lugares, coisas novas. E assim, a minha vida hoje é baseada na estética. Então, tudo que eu tenho hoje, eu consegui através do meu trabalho na estética. Inclusive, eu tive a oportunidade de realizar esse ano um sonho de adolescente minha, que era iniciar meu curso de psicologia. Desde adolescente ali, eu queria fazer psicologia. A vida, as oportunidades que surgiram me levaram para a estética. E hoje, eu estou com uma vida mais estruturada, uma carreira, e aí eu posso fazer a escolha de fazer psicologia por amor, por hobby. Então, eu estou muito feliz, estou realizando mais um sonho através do meu trabalho, porque um dia eu disse sim para as oportunidades que surgiram. E eu falo pra gente que é pobre, que a gente não nasceu em berço de ouro, né, como dizem, a gente precisa agarrar as oportunidades que surgem pra gente. E é isso, gente. Esse é um pouquinho de mim. Se vocês quiserem saber mais coisas, vocês comentem aqui que eu vou estar gravando mais vídeos. E se você ama beleza, autoestima, quer aprender um pouquinho comigo, eu vou estar aqui. Esse canal é para compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre um pouco do meu conhecimento também, da minha trajetória, no intuito de inspirar vocês, de compartilhar coisas legais com vocês. Aí você vai curtir esse vídeo, vai comentar alguma coisa, alguma sugestão, algum elogio, algo legal, algo pra cima pra gente compartilhar coisas boas aqui nos comentários. Você pode me seguir também lá no meu Instagram, Stephanie Carolina Makeup. Esse canal é pra você que acredita que a beleza transforma de dentro pra fora. Um beijo!